Boa tarde a todos. Vamos encerrar com chave de ouro o nosso segundo dia de evento no palco de farmácia clínica e hospitalar. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa palestra e já sabem, qualquer dúvida, usem o chat. A última palestra intitula-se Consultório Farmacêutico e será ministrada pela doutora Tatiane Mota, que possui graduação em Farmácia Generalista pela Universidade Federal da Paraíba em 2013, concluiu o seu mestrado em 2015, é doutora em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos também pela Universidade Federal da Paraíba, é docente de graduação e pós-graduação na área de farmacologia e farmácia clínica, atuando também nessas áreas, e possui experiência na área acadêmica e em farmácia comunitária. Seja bem-vinda, doutora. A palavra está com a senhora. Olá, sejam bem-vindos à nossa palestra. Como já foi apresentado, eu sou Tatiane Mota, sou farmacêutica, aqui pela Universidade Federal da Paraíba e tenho meu mestrado e doutorado em farmacologia aqui também. E uma das áreas que me despertou interesse foi a área de farmácia clínica. E dentro da farmácia clínica, algo vem chamando a atenção de todos nós, farmacêuticos e estudantes de farmácia, que é o consultório farmacêutico. E nesse consultório farmacêutico, nos traz alguns questionamentos quando a gente pensa no consultório farmacêutico. Entre eles, nós temos: o que é o consultório farmacêutico? Como eu faço para ter um consultório? Onde eu posso abrir esse consultório farmacêutico? Ele tem fins lucrativos? Eu posso cobrar pela minha consulta? Eu preciso de quanto para abrir o meu consultório? E quais são os serviços que eu posso oferecer? Então, esses são questionamentos que ficam na nossa mente quando a gente pensa em consultório, porque o consultório é algo novo. E contextualizando com essa novidade do consultório farmacêutico, a gente tem que lembrar que o primeiro lugar que as pessoas procuram é a farmácia. Então, quando uma pessoa está doente, um dos primeiros lugares é a farmácia. Então, com essa de nós termos o consultório farmacêutico, a gente tem um acesso à população, né? A população ela vai ter mais acesso à saúde no consultório, diretamente, e também a gente correlaciona com os dados que nós temos no Brasil. Então, o Brasil, aqui a gente tem o quê? A grande maioria da população utiliza o Sistema Único de Saúde para problemas simples e complexos. E esses problemas, eles podem ser, muitos deles, resolvidos na farmácia. Nem sempre nós vamos estar diante de uma farmácia que tem um consultório farmacêutico, mas nós temos a presença do farmacêutico. Então, fique bem claro, ter um consultório não impede, certo? Não vai impedir de você prestar serviços farmacêuticos ao seu paciente. Então, esse consultório ele vem para agregar. Então, 71% da população declara que utiliza a rede pública de SUS, certo? Então, esses dados mostram o quê? Que se a gente tem atenção farmacêutica em consultórios dentro de farmácia, a gente pode diminuir, certo? Essa sobrecarga no Sistema Único de Saúde, que muitas vezes as pessoas vão procurar o Sistema Único de Saúde e não tem nenhum atendimento. Além disso, 79% das pessoas com mais de 16 anos admitem tomar medicamentos sem prescrição médica ou farmacêutica. Então, o que é que isso nos mostra também? Que o índice de automedicação também é alto. Então, a indicação terapêutica de um vizinho, do amigo, ainda é prevalente. Então, com os consultórios farmacêuticos, com a atenção farmacêutica dentro das farmácias, nós podemos minimizar isso. Além disso, a automedicação é perigosa, pode levar o paciente, muitas vezes até à morte, dependendo da dose que ele utiliza, de como ele utilizou. Então, os medicamentos que os pacientes mais utilizam são medicamentos para dor de cabeça, febre, resfriado, congestão nasal, alergia, tosse, dor de barriga, dores no estômago. E esses medicamentos que eles utilizam para estes fins, eles podem ser prescritos pelo farmacêutico. Então, com a resolução 586 do ano de 2013, a gente tem o quê? O farmacêutico ele pode prescrever medicamentos, os medicamentos isentos de prescrição. Então, esse índice aqui, esses dados sobre a automedicação, nos mostram que nós podemos prescrever e o quê? Diminuir esses índices de o paciente procurar o medicamento sem nenhuma prescrição. Então, dentre esses medicamentos, os campeões são os analgésicos e os anti-inflamatórios. E como vocês sabem, né, os anti-inflamatórios eles podem causar muitas reações adversas, principalmente em relação ao trato gastrointestinal, devido ao seu mecanismo de ação. E ainda outra pesquisa mostrou que
se os pacientes tinham confiança ou não no farmacêutico para orientação e prescrição. E 61% dos brasileiros dizem que confiam em um farmacêutico para obter receita de medicamentos para doenças simples. E que doenças são essas que os farmacêuticos podem prescrever e que eu posso fazer prescrições lá no meu consultório farmacêutico? São para os transtornos menores, que nós chamamos de doenças autolimitadas. Nós podemos resolvê-los. Ou seja, a gente vai tratar os problemas simples de saúde, mas a gente não faz, em hipótese alguma, diagnóstico. Então, a gente vai ajudar o paciente de outra forma. E, se for necessário, nós iremos fazer um encaminhamento. Então, diante disso, os aspectos regulatórios que nós temos do consultório farmacêutico, né, tudo tem uma resolução. Nós temos a resolução de número 585 de 2013, que essa resolução, ela regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências. E dentre essas coisas que temos nessa resolução, nós temos falando sobre o consultório farmacêutico. E, além disso, nós temos a resolução 586, que eu já falei aqui para vocês, que regula a prescrição farmacêutica. Então, essas duas resoluções do Conselho Federal de Farmácia, elas andam juntas, a 585 e 586 de 2013. Então, estudantes de farmácia e farmacêuticos têm que ler essas duas resoluções. E aí, o que é esse consultório farmacêutico, que a gente viu esse termo surgindo, mas o que é? Então, o consultório é o lugar de trabalho do farmacêutico. Então, é neste lugar que o farmacêutico vai atender seus pacientes, os familiares, os cuidadores, e a gente vai realizar a consulta farmacêutica privado. É um ambiente que requer privacidade. Então, para ter a consulta, eu preciso de um ambiente privativo. Não tem como eu realizar uma consulta quando o paciente chega no meu balcão. Porque ali não tem privacidade. Mas eu vou deixar de orientar o paciente ali? Não vou deixar de orientar o paciente, de saber o que ele tem e fazer uma indicação terapêutica baseada nos seus sinais e sintomas. Mas quando a gente chama de consulta, a gente tem, né, dentro do consultório, essa privacidade. Então, o farmacêutico, certo? Ele pode ter o consultório farmacêutico tanto de forma autônoma, certo? Ou em forma de quê? Independente de hospitais, de ambulatórios, de farmácias, de unidades multiprofissionais. Você pode abrir seu consultório também em uma clínica multiprofissional. Se já tem uma clínica funcionando no seu estado e você quer, qual a vantagem de abrir também o seu consultório dentro de uma clínica? Porque ali tem uma equipe multidisciplinar, vai ser melhor para você trabalhar. Como também a vantagem de você abrir seu consultório dentro de sua farmácia. Imagina só, na sua farmácia, um consultório farmacêutico. Vou na farmácia de João, me consultar com o doutor Pedro, porque tem um consultório. Vejam que o consultório, ele muda. Então, quando você chega no seu paciente e leva ele para um lugar privado, é diferente, ele começa a ter um olhar diferente. Então, nós podemos ter o consultório dessas duas formas, tanto dentro da farmácia, como de forma autônoma. Hoje, no Brasil, os conselhos regionais de alguns estados já estão fazendo suas normas próprias para a abertura de consultórios de forma autônoma. Então, se vocês querem abrir um consultório de forma autônoma, procurem um conselho regional de farmácia de vocês para ver se já tem alguma normativa, orientações sobre essa abertura. E no consultório, como eu falei para vocês, nós temos a consulta farmacêutica, que é esse atendimento ao paciente. Lembre-se, a gente sempre vai respeitar os princípios éticos e profissionais com a finalidade de quê? Da melhor farmacoterapia, de um melhor resultado. Então, nós queremos promover o uso racional de medicamentos, diminuir a automedicação. Então, tudo isso a gente faz lá na consulta. E essa consulta, ela é abrangente. Eu posso fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, eu posso pedir um retorno do meu paciente. Senhor João, o senhor tem que voltar daqui uma semana. Você pode entrar em contato com o seu paciente. Esse é um dos fatores importantíssimos pós-consulta. Esse pós-consulta, ele também traz o paciente para você. Ele cria um laço. E isso é importante, a gente ter esse laço com os nossos pacientes. Então, com a valorização da consulta farmacêutica, da prescrição, o farmacêutico, ele muda a visão dele, né, pela população. Então, a gente tem uma valorização do profissional farmacêutico e também a gente está aqui como profissional do cuidado. Então, a gente melhora a qualidade de vida da população. Então, o farmacêutico não é só o profissional do medicamento. Hoje, nós temos o farmacêutico também
como profissional do cuidado. E para você abrir o seu consultório farmacêutico, o que é necessário? Primeira coisa que você tem que ter é o seu registro no Conselho Regional de Farmácia. Então, primeira coisa, você vai ter sua carteira de identidade profissional de farmacêutico. Conhecer as resoluções que eu falei para vocês, a 585 e a 586, e a Lei 13.021 de 2014, que também fala da farmácia como um estabelecimento de saúde. Então, aí a gente começa a se questionar. E esse consultório, eu vou implantar dentro da minha farmácia? Eu vou abrir uma farmácia? Vocês têm vontade de abrir uma farmácia? Já tem uma? Então, você começa a pensar, onde eu vou abrir meu consultório? Ou eu vou só me formei agora e vou abrir meu consultório numa clínica multiprofissional, vou abrir meu consultório de forma independente? Então, essa é a primeira coisa que a gente começa a questionar. E aí você pensa, para abrir de forma dentro da farmácia é mais fácil do que de forma independente? É mais fácil abrir dentro da farmácia, em relação à parte burocrática também, do que de forma independente. Mas só em relação aos documentos, gente, porque tem muito essa questão documental, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Eu coloquei para vocês que o consultório farmacêutico ele já está na classificação nacional de atividades econômicas. Isso também é importante, certo? Quando a gente tem uma clínica, a gente vai, né, registrar, e o registro, né, na classificação nacional de atividades econômicas é o número de 8650 dígito 0/99. Então, a gente já tem aí, né, configurando, né, esses consultórios já estão aí dentro dessa classificação nacional de atividades econômicas. E aí, para abrir o consultório, a gente precisa de outra coisa também. Então, não é só pensar, eu vou abrir meu consultório. Então, eu também preciso ter o que nós chamamos de planos de negócio. Então, eu preciso pensar em tudo, gente. Não tem como eu pensar assim, vou abrir um consultório, chegar aqui, alugar um local e abrir. Não, certo? Eu preciso fazer uma estratégia, eu preciso estudar o mercado, eu preciso estudar o local que eu vou abrir no consultório. Então, tudo isso é importante. Então, primeira coisa, como é que eu vou elaborar, professor, esse plano de negócios? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, detalhar o que é que eu vou oferecer no meu empreendimento. O que é que você vai oferecer no seu consultório? Você vai oferecer serviços injetáveis, perfuração de lóbulo? Você vai ter uma sala de vacinas? Você vai atender, fazer algum acompanhamento especial, por exemplo, cessação tabágica, prescrição de suplementos para emagrecimento e hipertrofia? Você vai acompanhar paciente hipertenso, diabetes, tem programa de acompanhamento? E aí, qual é meu diferencial em relação ao meu concorrente? A gente vai pensar no concorrente? Vai, gente, isso aqui é um empreendimento. Consultório, você vai empreender. Você está ali investindo, certo? Aí você começa a se questionar também. Qual é o público que eu vou atender? É idoso, é criança? Eu vou fechar só para idoso? Eu vou colocar que é pediátrico? A gente tem que fazer uma projeção de lucros, porque não é um empreendimento, certo? O que você pretende ganhar no ano? O tempo para começar a lucrar. Lembrem-se, vocês precisam entender sobre gestão. A gente está dentro de uma empresa. Então, quando eu estou dentro de uma empresa, eu preciso entender um pouco sobre gestão de negócios, certo? Então, vocês vão começar a fazer a projeção de crescimento. Quanto eu preciso para abrir? É uma das perguntas que todo mundo faz. Quanto eu preciso? Aí eu vou pensar em quê? Qual vai ser o tamanho? Como vai ser a minha infraestrutura? Eu também preciso de dinheiro para todos os documentos, publicidade e marketing. Você tem que fazer o marketing do seu consultório. Você tem que fazer com que seu paciente também tenha confiança. Então, você também tem que ser a alma do seu consultório. Você também tem que ser firme, passar confiança para o seu paciente e estudar ali como é que está sendo esse meu público aqui. Porque é isso que vai fazer o quê? Crescer no teu consultório. Hoje nós temos vários treinamentos no Brasil. Nós temos também consultorias para abertura de consultório. Então, tem muitos consultórios hoje já no Brasil. Temos consultórios em várias áreas, né, em áreas de estética, com especialidades para emagrecimento, para acompanhar em relação à cessação tabágica, com equipes multidisciplinares, com psicólogos, com nutricionistas, todos trabalhando em conjunto.
E aí a gente começa a pensar, e eu vou precisar de quanto? Quanto eu preciso para abrir meu consultório? Depende. Depende de quê? De como você quer seu consultório. Você quer seu consultório como? Se você quiser um consultório para atendimento básico, isso aqui é uma média, gente. Não necessariamente você vai pegar 15 mil reais e vai investir e vai pagar tudo. Isso aqui é uma média em relação a consultórios médicos básicos, certo? Então, para um consultório básico, você vai gastar em torno de 5 a 15 mil, certo? Para um consultório com estrutura média, você gasta entre 20 e 30 mil reais. Aí a gente coloca também os sistemas automatizados de farmácia clínica, que vão te ajudar bastante. Temos os acessórios, os equipamentos que precisam. Temos as normas da vigilância que a gente precisa seguir em relação ao que precisa ter lá dentro. Então, tudo isso vai ser analisado. E também temos um consultório de alto padrão, como é o que vocês viram na imagem anterior. Aquele consultório que eu mostrei para vocês é um consultório de alto padrão, certo? Que vale, eu acho que o gasto em relação àquele consultório foi mais de 80 mil reais. Então, um consultório de alto padrão, você gasta entre 50 e 80 mil reais. Vai depender do acabamento, se você vai contratar arquiteto, tudo isso vai depender, né? O valor depende do que você vai colocar lá dentro do serviço. Por exemplo, se você for abrir com uma sala de vacinas, que nós podemos colocar uma sala de vacinas, você também vai ter outros custos. E aí você investiu no seu consultório, você abriu o seu consultório farmacêutico, aí você agora pergunta, e eu vou cobrar por essa consulta? Imagina só o tanto que tu já gastou se tu vai cobrar pela tua consulta. Você vai cobrar pela consulta, mas você não vai cobrar um valor surreal. Ah, vou agora ter que pagar os 80 mil que eu investi. Não. A gente tem que cobrar o valor da consulta, quando a gente vai estimar, depende também da região que nós estamos. Você não vai atender em uma comunidade e cobrar uma consulta de 300 reais, 200 reais. Tudo depende de onde você vai atender. Hoje nós temos consultas em farmácias, né, alguns consultórios, vou dar um exemplo aqui da Paraíba, que é onde eu moro. Nós temos consultórios dentro de farmácia, né, de grandes redes, que a consulta é, se eu não me engano, 30 reais. Eu acho um valor baixo, né, mas é porque é da empresa, não é do farmacêutico, né, são grandes empresas aqui. Mas essas consultas, elas vão depender também do que você oferece. Por exemplo, você oferece serviço de acompanhamento farmacêutico, vários outros serviços lá dentro. Você tem, por exemplo, acompanha um paciente no processo de emagrecimento, tem uma balança de bioimpedância, tudo isso também vai agregar ao seu consultório. Então, dependendo da natureza e da complexidade, você vai aí variar o valor que você vai cobrar. Né? Aqui uma pesquisa mostrou que tem consultas entre 15 e 100 reais, eu já vi consultas de farmacêuticos de 200 reais e mais do que esse valor também. Aqui eu coloquei alguns exemplos de farmácias que têm consultório farmacêutico. A rede Pague Menos tem consultório farmacêutico. Aqui outra farmácia que tem uma consulta popular. Olha a propaganda que ele faz. Consulta clínica popular, atendimento imediato. Vejam como essas palavrinhas, popular, atendimento imediato, eles geram no paciente o quê? Olha, é popular, vai ser mais acessível e eu vou chegar e vou ser atendido. E ele coloca aqui o valor de 50 reais. E outros consultórios farmacêuticos no Brasil são implantados dentro de serviços de saúde, que também são importantes, gente. Se você trabalha numa unidade de saúde, se você trabalha numa UPA, você pode levar projetos para a sua cidade para tentar abrir consultórios, diminuir a sobrecarga do médico. Então, isso também vocês podem fazer dentro das possibilidades e do trabalho de vocês. E esses consultórios farmacêuticos, eles andam fazendo a diferença Brasil afora. Então, alguns locais que têm consultórios mostram que faz a diferença no tratamento do paciente em relação a encontros que acham importante, esses encontros do que a gente sempre fala, educação e saúde. As pessoas precisam começar a base, e a base é a educação. Então, a educação em saúde, principalmente pacientes diabéticos, hipertensos, com colesterol alto, para ter também essa reeducação, mudança de estilo de vida. Então, tudo isso aí agrega ao consultório farmacêutico. E esses consultórios também, para vocês estudantes que trabalham, que estão estagiando. Essa aqui é uma notícia de um consultório que foi aberto junto, é uma parceria da Secretaria de Saúde e um centro universitário, e aqui em Caruaru, em Pernambuco. E eles juntos, né, faculdade, né, e a Secretaria de Saúde conseguiram abrir
um consultório farmacêutico, né? E esse consultório anda ajudando aí muitas pessoas. Então, pela iniciativa da faculdade, né, os estudantes com os professores e a Secretaria de Saúde. E aí, no seu consultório, quando você vai abrir, falei para vocês que vocês precisam saber qual é o serviço que eu preciso, né, que eu posso oferecer dentro do consultório farmacêutico. Você pode aferir a pressão do seu paciente, glicemia, administrar medicamentos, fazer pequenos curativos, perfuração de lóbulos, prescrição farmacêutica, ter a sua sala de vacinação. A questão dos testes laboratoriais, né, que eu coloquei aqui o exemplo para vocês da tecnologia, né, do HiLab, que são testes laboratoriais rápidos que usam essa tecnologia, que você vai só com uma pequena quantidade de sangue, coloca nesse aparelho que vocês estão vendo aqui na imagem, e em pouco tempo você já tem um resultado. Tem alguns impasses em relação à liberação desses exames? Tem alguns impasses com a vigilância sanitária. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando. Farmacêuticos, estudantes, a gente precisa se atualizar. Porque, vez ou outra, tem alguma norma que retira algo, que acrescenta. Isso é muito importante. E no Brasil, alguns serviços farmacêuticos, os brasileiros, eles têm uma adesão maior. E eles pagam mais por isso. Isso aqui foi uma pesquisa realizada pelo ICTQ. Então, algumas pessoas, né, relataram que procuram consultas clínicas, né, no lugar que tem espaços reservados, orientação em relação aos exames laboratoriais, que nós podemos, né, solicitar exames laboratoriais para acompanhar o paciente. A gente pode fazer aferição de pressão e glicemia. Muitos pacientes procuram, é um dos serviços que eu vejo que procura bastante, principalmente na farmácia. A aplicação de vacinas é algo novo, mas é algo que vai crescer ainda muito, que é a questão da vacinação. Eu acho assim que quem abrir um consultório e coloca vacina tem grandes chances de crescimento, né? Um empreendimento muito interessante. A questão também de curativos, também há uma procura alta. E eles pagam quanto, professora, por esse serviço? Depende. Então, aqui foi uma média dos valores que os entrevistados falaram, média de R$ 37 por uma consulta, mas isso não quer dizer que a gente vai cobrar 37, lembre-se, depende do que você vai oferecer. E depende também de onde você vai abrir seu consultório, ou sua farmácia com consultório farmacêutico. Que eu coloquei, né, por exemplo, aferição de glicemia, R$ 14. Aqui eu já vi a aferição de pressão e glicemia juntos é R$ 15. Então, depende do local que a gente está. Então, nesse contexto, a gente agora já tem o consultório, já decidi o que eu vou oferecer de serviço, mas o que é que eu posso fazer nessa consulta? Nessa consulta, eu posso realizar a anamnese farmacêutica, que é importantíssima, é a chave para a gente conduzir, né, a nossa consulta. Nós vamos promover a adesão ao tratamento, a gente vai investigar o que está dificultando o nosso paciente em relação à adesão ao tratamento, certo? Em relação à automedicação, a gente precisa saber se o paciente ele tem o hábito de automedicar-se. Outra coisa, gente, não esqueçam de conhecer nessa consulta as condições do seu paciente, porque senão vocês vão prescrever e ele não vai ter adesão, porque ele vai ter vergonha de dizer que não pode pagar determinado medicamento ou algo que você prescreveu para ele. Então, vocês conseguem visualizar também nessa consulta, né, nesse acompanhamento, os eventos adversos, se o paciente usa inapropriadamente os medicamentos, vocês podem prescrever os MIPs. Então, quando a gente fala em consulta, gente, em prescrição, a gente sai daquilo, da indicação terapêutica, de só olhar e dizer assim, não, o senhor pode fazer uso do paracetamol, explicar tudo, mas de sair só de boca para ter um documento, gente. A prescrição farmacêutica, ela é composta de quê? Da prescrição farmacológica, não farmacológica, e dentro também nós temos o encaminhamento. E tudo isso é documento. Você precisa ter toda essa parte documental também arquivada na sua farmácia. Você vai padronizar tudo bem bonitinho. Algo importante que nós temos que manter essa relação, isso aí eu falo, independente de consultório, é um trabalho colaborativo com o médico. A gente ter esse hábito também de ter uma dúvida, liga para o médico, liga para o dentista, liga para o prescritor, conversa com ele. Se for encaminhar, encaminha com todos os detalhes. E lembre-se, sempre com embasamento científico.
Não é porque eu acho ou porque eu vi na TV que eu vou encaminhar e dizer, não, ela não pode tomar isso. Tudo a gente vai levar em consideração a parte, né, com evidência científica. Então, algo muito importante que vocês precisam ter, coloquem no computador, nos computadores do consultório de vocês, da farmácia, são bases de dados científicas para consulta. Consulta de interações medicamentosas. Professora, interação são muitas, por isso mesmo. Porque lá na hora da consulta, muitas vezes a paciente chega e diz para você todos aqueles medicamentos, você vai fazer análise de prescrição, e muitas vezes a gente não sabe todas as interações. Aí você vai o quê? Consultar, mas para consultar você precisa ir para um banco de dados confiável. Nós temos o Medscape, nós temos o Drugs, então tem muitos bancos de dados que vocês podem acessar gratuitamente. Então, isso é importante. E vocês precisam o quê nessa consulta? Ter uma boa comunicação com o paciente de vocês. Não adianta só eu saber farmacologia, ou só eu falar ali para o meu paciente que eu prescrevi, que eu fiz uma prescrição, por exemplo, de um fitoterápico, que eu estou acompanhando para emagrecimento, se ele não entende o que eu falo. Então, você tem que falar de maneira clara, certo? E ter empatia, ouvir esse paciente. Então, não esqueçam das técnicas de comunicação que vocês vão utilizar aqui na consulta farmacêutica. E o que é que eu não posso fazer? Vocês não podem diagnosticar doenças, vocês não podem dar prognóstico de doenças, nós não podemos diagnosticar qualquer complicação crônica. Se você está lá, o paciente, hoje faz uns 3 dias que meu paciente vem, eu verifico a pressão dele no meu consultório e está alta. Você não pode dizer que ele é hipertenso. Quem vai diagnosticar e fazer toda a avaliação é o médico. Você pode encaminhar com essas suspeitas, você encaminha porque ele está com a pressão alta, mas você não faz o diagnóstico. Nós não prescrevemos também medicamentos tarjados de forma independente do médico. Essa prescrição de medicamentos tarjados, ela se dá quando tem um acordo, um protocolo, né, pré-estabelecido com o médico, e para a prescrição de medicamentos tarjados, você precisa ter a especialização. E para abrir o consultório, eu preciso de especialização? Não. Para prescrever, eu preciso de especialização? Não. Você só vai precisar se você for prescrever tarjado, e aí a gente também precisa da colaboração e de um protocolo pré-estabelecido. Conheço alguns protocolos pré-estabelecidos, como, por exemplo, aqui na Paraíba nós temos na Universidade Federal, tem um protocolo pré-estabelecido de prescrição farmacêutica de contraceptivos. Então, achei muito bacana, porque aqui os farmacêuticos, eles estabeleceram esse protocolo e tem essa prescrição aí de tarjados. Nós não podemos mudar prescrição. Isso aí, fundamental. A gente não muda. Se foi prescrito o medicamento X, eu não vou mudar para o medicamento Y, que tem a mesma indicação terapêutica. Não. A gente pode fazer o quê? Lá na farmácia, um intercâmbio. Mas eu não posso, certo? Fazer essa mudança. Eu posso fazer alteração no horário? Pode. A gente pode fazer esse ajuste de horário para melhorar aí também a adesão. Mas eu não posso mudar. Eu não posso, se o médico prescreveu na dose de 500, alterar para a dose de 1 grama. 500 miligramas para 1 grama. Então, a gente não pode fazer isso, certo? A gente não tem esse poder para mudar uma prescrição. Então, nem muda a prescrição, nem troca a prescrição. A gente pode fazer o intercâmbio, né, entre medicamento referência, genérico, genérico referência, similar equivalente farmacêutico, referência, referência, similar equivalente farmacêutico. Então, diante disso, vocês aí já têm a base da consulta. Para a consulta, vocês precisam saber clínica. Então, quem for abrir consultório tem que se dedicar muito à parte clínica. Então, a primeira parte que a gente já vem, né, quando vai abrir o consultório, desde lá daquele passo de ter o seu registro, né, de carteira profissional, até você entender de empreendedorismo, de gestão. Professora, eu não entendo nada, eu preciso contratar alguém? Se você tiver condições e quiser, você pode consultar. Hoje nós temos várias consultorias no Brasil. Algumas delas já colocam um programa no seu estabelecimento. Nesse programa já tem sugestões de medicamentos isentos de prescrição, modelos já de prescrição, de encaminhamento. Então, tem programas hoje muito completos que vocês podem aí contratar essas assessorias. Então, nós temos hoje alguns programas, né, como eu coloquei aqui, o Automatiza, né, do consultório farmacêutico inteligente. Esse Automatiza, você coloca todos os dados do paciente, desde a anamnese clínica, você relata também dentro do programa
questão de pressão arterial, tem gráficos, ele fornece gráficos de como anda a pressão do paciente desde que você está fazendo o acompanhamento, então é muito bacana esse Automatiza. Então, vocês podem contratar qualquer um desses, né, pagar pelo programa. E, além disso, de você estar ali presente com o paciente no momento da consulta, algo fundamental é o pós-atendimento. Então, esse acompanhamento, ele tem que estar presente nesse procedimento de cuidado ao paciente. Então, a gente, com esse acompanhamento, a gente também tem esse controle da farmacoterapia. Como? Porque você vai monitorando, você não vê o paciente todo dia, mas se é um paciente, por exemplo, que está usando um antidepressivo, e esse paciente, ele já teve ideação suicida, isso pode ser agravado. Então, você pode ficar acompanhando o paciente para ver se tem alguma reação negativa associada ao medicamento. Você pode, por exemplo, se você trocou um horário do medicamento com o paciente, porque ele estava sentindo sonolento durante o dia, estava tomando um antidepressivo durante o dia, se sentindo sonolento, você fez o ajuste. Então, para saber se está dando certo, você pode mandar uma mensagem de texto para ele ter essa relação com o seu paciente e também educar seu paciente em relação às consultas até você ter educado seu paciente a ponto dele ter alta. Então, a gente precisa trabalhar esse processo de educação do autocuidado. O paciente, ele tem que se autocuidar. Então, nós precisamos fazer isso. Eu vou estar mandando mensagem para os pacientes, uma dica, tire um dia e veja, por exemplo, os pacientes da segunda, com uma semana você entra em contato, dependendo do que você está acompanhando, tem paciente que merece uma atenção maior, e tem outros que não precisam desse pós-atendimento. Então, fiquem de olho no paciente de vocês, para ter esse acompanhamento. E vejam, imagina se fosse com vocês, chegando uma mensagem, se você deu certo a troca de horário do seu medicamento, se você está respondendo bem, como é que está se sentindo após X dias do antidepressivo. Então, isso também é algo que vocês podem fazer e é importantíssimo. E aí, diante de tudo isso que a gente viu agora, eu pergunto a vocês, qual é o tipo de farmácia preferido de vocês e que vocês acham que as pessoas iriam gostar? Com ou sem consultório farmacêutico? Imagina só, quando você chega numa farmácia que tem um consultório farmacêutico. Então, essa pesquisa mostrou que 73% dos brasileiros entrevistados preferem farmácias que possuem consultório. Por quê? Gente, imagina o consultório, o cuidado é maior. Então, você tem ali diante de você um profissional de saúde que vai ter uma consulta. Vejam que o peso de uma consulta... professora, mas eu consigo fazer indicações terapêuticas no balcão, tudo. Consegue. Mas a consulta é diferente. Você consegue avaliar parâmetros lá dentro, você consegue solicitar exames para acompanhar. Então, tem sim uma diferença em relação a isso. Então, imaginem como o consultório pode ajudar os pacientes, como a gente pode ajudar os pacientes de uma forma diferente, certo? Então, e que essa sua escolha, a escolha de vocês de abrir um consultório, além de ser bom para o crescimento profissional de vocês, é bom também para quem? Para os pacientes, certo? Então, o consultório farmacêutico, ele pode fazer parte da trajetória de vocês que estão aqui hoje. Então, vocês têm que pensar, eu quero abrir meu consultório, e se você quiser, seja da melhor forma, dê o seu melhor, faça o melhor que você pode ali nessas condições, para atender o seu paciente, para levar o melhor para ele, para mostrar que você é um profissional do cuidado, que você pode estar ali beneficiando o seu paciente. Então, seja o melhor farmacêutico que você puder. E isso só depende de uma pessoa, só depende de você. Tem coisas que só dependem da gente. O resultado do nosso trabalho, ele depende da gente. Então, se esforcem, estudem. Essa questão do consultório, ela apareceu muito agora durante esse período que a gente está vivendo da pandemia, certo? E aí eu deixo uma pergunta para vocês, hoje, antes de finalizar a minha palestra, para vocês pensarem. Qual é o farmacêutico que vocês querem ser para o paciente de vocês? Então, pensem nisso, certo? Reflitam nas escolhas de vocês, porque isso é quem vai trazer para vocês mais resultados. E eu deixo a minha mensagem, né, que lembrem-se sempre que onde nós estamos hoje, né, é resultado de quem você era, mas para onde você vai depende de quem você escolhe ser. Então, pessoal, aqui está o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar sobre o consultório farmacêutico, aqui está o meu e-mail, a minha rede social, que vocês podem ir diretamente pelo QR Code. Muito obrigada a todos pela atenção.
Quero agradecer a disponibilidade e apoio dados pela doutora Tatiane Mota e parabenizá-la pela excelente palestra. Encerramos aqui o palco de farmácia clínica e hospitalar no nosso segundo dia de evento. Obrigado a todos vocês que escolheram fazer parte dessa incrível experiência científica. Aguardamos todos amanhã, no último dia do Convicive. Meu muito obrigado.